eu sou a doutora Bianca Enricone, estou aqui com a Mônica e nós vamos conversar então sobre como é o tratamento com o Quantec. Oi Mônica, tudo bem? Tudo bem, Bianca. Bom, a minha primeira pergunta é, o que é o Quantec? O que ele traz para mim, o benefício que ele traz para mim? O Quantec, então, ele veio de várias pesquisas, ele ganhou como o melhor aparelho já inventado no mundo, 5 vezes ele ganhou esse prêmio. E a diferença dele dos outros equipamentos de física quântica é que ele não só detecta qual é o padrão de desequilíbrio, como também te emite uma onda que apaga ou anula esse efeito dentro do teu subconsciente. Por que dentro do subconsciente? Nosso cérebro é formado de 100%, sendo que 97% são as informações que a gente coloca para dentro sem ter essa visão de se é certo ou errado. O consciente classifica, cataloga, entende, isso eu quero, isso eu não quero. O subconsciente não. Toda a informação que você colocar lá para dentro, ele assume como verdadeiro. Então, desta forma, nós conduzimos a nossa vida e também criamos o que a gente chama de sistema de crenças. A ideia do Quantec é justamente destruir ou anular essas crenças que a gente tem, que muitas vezes nos impede de prosseguir, como também de trazer a felicidade. É essa a ideia do Quantec. Outra curiosidade, pessoas que usam marca-passo, elas podem fazer Quantec? Podem, não tem nenhum tipo de interferência marca-passo, porque a gente está falando sempre de uma energia de harmonização. Eu tenho um adolescente em casa, tenho uma filha. Sim. E gostaria de fazer sem ela saber. Também tem essa opção? Eu particularmente não gosto, porque como a gente está falando de energia, muitas vezes a tua filha pode bloquear essa energia. Então, assim, existem várias formas de abordar. E como ele é feito através de uma foto digital? Então, quando os cientistas começaram a pesquisar sobre ele, buscavam uma alternativa para tratar pessoas que eram de difícil acesso. Por exemplo, autistas que você não tem um feedback deles, ou até mesmo as pessoas que têm problemas com esquizofrenia, doenças mentais. A ideia de um aparelho que tratasse a distância, então foi assim que nasceu o Quantec. A foto foi pela teoria da relatividade de Einstein, quando ele fala sobre fótons gêmeos. Você vai ter um fóton que vibra na mesma sintonia que você. Então a emissão desses padrões de harmonia que o Quantec faz, quando ele emite, ele vai emitir para a sua foto e por consequência você vai receber essa emissão. Então não precisa estar num lugar, como já me perguntaram, eu vou depender de celular, precisa de antena, não. Porque o aparelho vai emitir para a sua foto que está dentro do software e você vai receber esse padrão de harmonia. Eu venho a primeira vez na consulta e após quanto tempo eu preciso retornar para o consultório? A ideia é assim, a gente não precisa que você venha em nenhum momento. Ele foi criado justamente para tratar pessoas à distância. Então eu trato pessoas hoje do Brasil inteiro. Eu só preciso da sua foto, do nome completo e da data de nascimento. É assim que é feita a terapia. Nem esse primeiro contato a gente não precisaria ter. Não, justamente. Você pode ou não me dizer sobre qual é a área que você precisa trabalhar. Porque de qualquer forma, a hora que a gente for fazer o escaneamento, eu vou te mostrar aqui como é que funciona, ele vai já me apontar quais são os padrões que estão errados dentro do teu subconsciente. E não só ele detecta esse errado, como ele emite aquela onda que eu te disse, que anula ou apaga esse efeito dentro de ti. Então, existem outros aparelhos hoje dentro da física quântica, e esse é um método científico, ele não tem absolutamente nada de místico, que faz esse tipo de diagnóstico, mas o Quantec é o único aparelho hoje no mundo que também faz o diagnóstico, mas que faz o tratamento. Certo? Então, por exemplo, assim, você pode me dizer, eu gostaria de melhorar o meu lado profissional. Então a gente sempre começa assim, sou grata ou sou agradecida, muito obrigado, vamos botar aqui, sou grata porque a minha vida profissional é ótima. Já fazendo a afirmação. Sempre afirmação. Por quê? Porque ele trabalha de uma forma que condiz com a própria programação neurolinguística. Então a gente sempre fala as afirmações como elas sendo concluídas
e na base do que você quer que aconteça, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que, por exemplo, às vezes vêm para emagrecimento. Sou grata porque estou no meu peso ideal com tantos quilos. Não é porque vou emagrecer nem perder peso. Então, esse trocadilho de palavras faz muita diferença. Nós sempre fazemos as afirmações da forma com que a gente quer que se conclua. Da mesma forma que projetos podem ser incluídos dentro do teu Contec, da mesma forma que você pode vislumbrar situações para o teu futuro. Isso tudo é possível de colocar. Cada frase que você coloca, ele vai, na verdade, criar uma frequência e vai ser emitido para o teu cérebro. Então eu vou começar a fazer o escaneamento. A frase já foi criada, eu venho aqui e peço para ele fazer uma pesquisa de tudo que você precisa para de fato conseguir aquela afirmação que nós colocamos de prosperidade financeira, profissional, enfim. E assim, Mônica, ele vai comparar com mais de 350 mil padrões. Ou seja, eu como farmacêutica, acupunturista, estou limitada a entender da minha área. Quando ele faz esse tipo de escaneamento, ele faz uma contrapartida com todos os médicos que colocaram aqui dentro afirmações, com cientistas de todas as áreas. Então ele não pesquisa só a nível de campo que eu compreendo, mas de áreas que de repente eu não faço a mínima ideia, como geobiologia, biologia, astronomia, entende? Então assim, às vezes fisicamente eu não tenho a resposta, mas o aparelho pode sim te ajudar. E uma outra questão bem interessante, que a gente já viu isso acontecer, é que muitas vezes não é somente o aparelho que vai trazer as soluções. Ele disponibiliza oportunidades ou novas frentes que possam fazer com que você encontre as suas respostas ou consiga mais rapidamente o que você procura. Seja, por exemplo, procurando um novo emprego, seja, por exemplo, conhecendo pessoas que podem te levar a lugares diferentes e ter essa compreensão de determinadas situações que tu não entendesse na tua vida até então. Então, realmente, ele te abre muitas portas. E através de qual sentimento, através do que eu vou saber que ele está fazendo o efeito? Acredito que você vai sentir no primeiro momento uma bagunça bastante grande. É como se a gente percebesse que você chegou no seu quarto e todo o teu guarda-roupa estivesse no chão. Você vai ter que pegar peça por peça e dizer: isso eu quero, isso eu não quero, isso não serve para ninguém, isso eu vou dar para outra pessoa. Você vai ter que fazer de fato essa faxina a nível mental. Então, se eu pudesse te dizer assim, o que de fato o Contec faz, parece que ele faz você voltar naquele ponto que você pegou o caminho errado, ou que não foi o caminho errado, mas foi o caminho que tinha que ser feito e não o caminho que de fato você queria fazer. E você vai ter essa oportunidade de trilhar novamente esse caminho, mas de acordo agora com as tuas vontades reais e não por uma obrigatoriedade. Então assim, aqui ele continua fazendo o escaneamento. Às vezes esse escaneamento leva 10 minutos, às vezes leva horas, sabe? De acordo com o quê? Em que nível isso? Porque ele não se limita ao nosso corpo físico. Muitas vezes ele pega situações que aconteceram no nosso espiritual, ou no nosso emocional superior, ou está no nosso mental. Então ele não se limita a nenhum tipo de corpo. Ele vai buscar todas as frequências que estão em desarmonia. E o Contec é feito somente para as pessoas ou pode se fazer de outra maneira? Ele não tem limite, então a gente pode fazer, por exemplo, em animais de estimação, quando o animal tem problemas de convivência ou ele é muito estressado. É possível fazer em ambientes para que os colaboradores, por exemplo, se deem bem e se realmente se unam no propósito da empresa. É possível também fazer para a questão da prosperidade. É possível fazer, tem vários trabalhos publicados com o uso do Contec em lavouras orgânicas. Então eles tiram fotos ou imagens dessas lavouras e colocam nessa terapia. E a ideia é que não se crie bichos, nem ter que usar, por exemplo, produtos químicos agressivos e a lavoura cresce sem esse tipo de interferência, entende? Então a aplicação dele
é vasta, você pode aplicar em empresas, em pessoas, em animais, enfim, em ambientes, em casas. Realmente é extraordinário. Doutora Bianca, o Quantec tem alguma restrição quanto à gravidez, crianças? Não, inclusive eu tenho várias grávidas acompanhando e várias crianças também, então você pode fazer com total tranquilidade. E um exemplo, se tem alguma pessoa no hospital, teria como fazer com a pessoa lá no hospital? Sim, o único cuidado que a gente precisa ter é sempre de fazer uma foto bem estilo 3x4, como está a tua aqui, porque a gente consegue então ter a energia só de você, não da cama do hospital, nem do lençol do hospital. Isso é uma coisa importante em função de não ter interferência do ambiente. Sempre as fotos são feitas bem estilo 3x4 com fundo claro, de preferência fundo branco. E eu recebo muitas fotos no final de semana justamente para ajudar esse tipo de pessoas. Entendi. Doutora Bianca, o Quantec tem alguma restrição quanto à gravidez, crianças? Não, inclusive eu tenho várias grávidas acompanhando e várias crianças também, então você pode fazer com total tranquilidade. E um exemplo, se tem alguma pessoa no hospital, teria como fazer com a pessoa lá no hospital? Sim, o único cuidado que a gente precisa ter é sempre de fazer uma foto bem estilo 3x4, como está a tua aqui, porque a gente consegue então ter a energia só de você, não da cama do hospital, nem do lençol do hospital. Isso é uma coisa importante em função de não ter interferência do ambiente. Sempre as fotos são feitas bem estilo 3x4 com fundo claro, de preferência fundo branco. E eu recebo muitas fotos no final de semana justamente para ajudar esse tipo de pessoas. Entendi. Doutora, eu agradeço pelas explicações e aproveito para convidá-los a experimentar a terapia do Quantec.